Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 4 a 10 de novembro. Estaremos considerando o capítulo 17, parágrafos do 13 ao 19. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos considerarmos e prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora considerando o nosso estudo bíblico de congregação. Vamos ainda considerar o capítulo 17, que tem o tema Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Mas, como dito, estaremos iniciando no parágrafo 13 e vamos considerar até o parágrafo 19, até o último parágrafo. Então vamos iniciar fazendo a leitura e depois obtendo a resposta. A turba falhou em parar a obra de pregação em Tessalônica. Por quê? Um dos motivos foi que Paulo e Silas não puderam ser encontrados. Além disso, parece que os governantes da cidade não ficaram convencidos de que as acusações eram válidas. Depois de exigirem a fiança estipulada, eles libertaram Jasão e os outros irmãos. Segundo o conselho de Jesus para os cristãos serem cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas, Paulo prudentemente fugiu do perigo para que pudesse continuar sua pregação em outro lugar. Fica claro que o fato de Paulo criar coragem não o levou a ser imprudente. Como os cristãos hoje podem imitar seu exemplo? Atualmente, os clérigos da cristandade muitas vezes instigam turbas contra as testemunhas de Jeová, acusando-as de sedição e traição. Eles manipulam os governantes para que se oponham a elas. Assim como aqueles perseguidores do primeiro século, os opositores atuais são motivados pelo ciúme. Seja como for, os cristãos verdadeiros procuram não se envolver sem necessidade em problemas. Sempre que possível, evitamos confrontos com pessoas iradas e desarrazoadas, procurando continuar nossa obra em paz. Talvez voltando mais tarde quando as coisas estiverem acalmado. Então a pergunta, parte A, por que a turba falhou em parar a obra de pregação em Tessalônica? Um dos motivos é que Paulo e Silas não puderam ser encontrados. E parece também que os governantes da cidade não ficaram convencidos de que as acusações eram válidas. Pergunta parte B. De que forma Paulo seguiu o conselho de Cristo sobre ser cauteloso e como podemos imitar o seu exemplo? Então, seguindo o conselho de Cristo, Paulo fugiu do perigo para que pudesse continuar sua pregação em outro lugar. Então, sempre que possível, também evitamos confronto com pessoas iradas e desarrazoadas e procuramos continuar nossa obra em paz, talvez voltando mais tarde quando as coisas estiverem acalmado, assim como o apóstolo Paulo fez. Subtítulo: Eles tinham mentalidade mais nobre. Leitura do 15. Pelo bem da segurança, Paulo e Silas foram enviados a Bereia, a aproximadamente 65 quilômetros de Tessalônica. Quando eles chegaram lá, Paulo foi à sinagoga e falou com as pessoas reunidas ali. Como era bom encontrar uma assistência receptiva. Lucas escreveu que os judeus da Bereia tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitaram a palavra com vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Será que essas palavras desmereciam as pessoas em Tessalônica que aceitaram a verdade? De forma alguma. Mais tarde, Paulo lhes escreveu: Agradecemos a Deus incessantemente, porque, quando receberam a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus,
que também atua em vocês, crentes. Mas o que fazia com que esses judeus em Bereia fossem de mentalidade tão nobre? Então a pergunta: como os bereanos reagiram às boas novas? Então os bereanos aceitaram a palavra de Deus com um vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras todos os dias, para ver se tudo era assim mesmo. Por isso que Lucas escreveu que eles tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica. Leitura do 16. Os bereanos ouviram algo totalmente novo, mas não ficaram desconfiados nem foram críticos. Ao mesmo tempo, não se mostraram ingênuos. Primeiro, eles ouviram com atenção o que Paulo tinha a dizer. Daí, verificaram nas Escrituras o que Paulo lhes havia explicado. Eles estudaram diligentemente a palavra de Deus não apenas aos sábados, mas todos os dias. E fizeram isso com um vivo interesse, dedicando-se a entender as Escrituras à luz daquele novo ensino. Por fim, eles mostraram que eram humildes o suficiente para fazer mudanças, pois viram muitos deles se tornaram crentes. Não é de admirar que Lucas os descreva como pessoas de mentalidade nobre. Então a pergunta: por que os bereanos foram apropriadamente descritos como pessoas de mentalidade nobre? Porque era algo novo que eles estavam ouvindo, mas não ficaram desconfiados. Ouviram com atenção e depois estudaram a palavra de Deus para ver se fazia sentido. Mostraram-se humildes para fazer mudanças e se tornaram crentes. Leitura do 17. Mal sabiam os bereanos que o registro de sua reação às boas novas seria preservado na palavra de Deus como um excelente exemplo de mentalidade nobre e espiritual. Eles fizeram exatamente o que Paulo esperava e o que Jeová Deus queria que fizessem. Nós também incentivamos as pessoas a agir assim, examinar a Bíblia com atenção, para que adquiram uma fé baseada firmemente na palavra de Deus. Mas, depois de nos tornarmos cristãos, será que não há mais necessidade de ter mentalidade nobre? Ao contrário, torna-se ainda mais importante ter o forte desejo de aprender de Jeová e aplicar prontamente seus ensinos. Desse modo, permitimos que Jeová nos molde e nos treine de acordo com a sua vontade. Assim, continuaremos agradando ao nosso Pai Celestial, sendo produtivos no seu serviço. Pergunta: por que o exemplo dos bereanos é tão elogiável e como podemos continuar a imitar esse exemplo mesmo depois de servir a Jeová por muito tempo? Os bereanos, eles tinham uma mentalidade nobre e espiritual. Por isso que eles fizeram exatamente o que Paulo esperava e o que Jeová queria que fizesse. E no nosso caso, não pode ser diferente. Devemos continuar tendo o forte desejo de aprender de Jeová e aplicar prontamente os seus ensinos. Leitura do 18 e 19. Paulo não ficou muito tempo em Bereia. Lemos: quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava proclamando a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá a fim de provocar e agitar as multidões. Então, os irmãos mandaram Paulo imediatamente embora para o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Os que acompanhavam Paulo, no entanto, levaram-no até Atenas e depois partiram, incumbidos de transmitir instruções para que Silas e Timóteo fossem ao encontro de Paulo o mais rápido possível. Aqueles inimigos das boas novas eram muito persistentes. Como se não bastasse terem expulsado Paulo de Tessalônica, eles viajaram até Bereia e tentaram causar ali o mesmo tipo de problema, mas tudo em vão. Paulo sabia que seu território era extenso, de modo que simplesmente foi pregar em outro lugar. Que nós também estejamos decididos a frustrar os esforços daqueles que querem parar a obra de pregação. Por ter dado testemunho cabal aos judeus em Tessalônica e em Bereia, Paulo certamente aprendeu muito sobre a importância de dar testemunho
com coragem e de raciocinar usando as Escrituras. Nós também aprendemos. Mas agora Paulo pregaria a uma assistência diferente, os gentios de Atenas. Como ele se sairia nessa cidade? Veremos isso no próximo capítulo. Pergunta parte A. Por que Paulo deixou Bereia, mas como demonstrou perseverança digna de ser imitada? Então, porque os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava ensinando a palavra de Deus ali em Bereia. Então eles foram para lá a fim de agitar e provocar as multidões. Mas Paulo não desanimou, foi pregar em outra região. Que nós também possamos estar decididos a frustrar os esforços daqueles que querem parar a obra de pregação. Parte B. A quem Paulo pregaria a seguir e onde? Então Paulo iria pregar para os gentios de Atenas. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.